O Níger acaba de expulsar e suspender a Cruz Vermelha do seu país. Isso porque a Cruz Vermelha é uma instituição internacional independente que tem como grande objetivo a questão humana, a questão humanitária dos conflitos. O seu grande objetivo é proteger vidas, mas o governo do Níger chegou a uma conclusão depois de investigações que esta Cruz Vermelha está do outro lado. E eu já vou explicar para vocês que lado é este. Mas antes de mais nada, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube e de toda a internet. Eu te trago aqui notícias atualizadas todos os dias sobre o continente africano. E desta vez vamos falar sobre o Níger. Aqui nós não falamos só sobre Burkina Faso, mas aqui eu tento te trazer todas as informações do que vem acontecendo no continente africano e especificamente sobre diversos países e inclusive também na diáspora. Mas eu te peço para você se inscrever no canal, pessoal, deixar o teu like e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que possam conhecer o que está acontecendo no continente africano verdadeiramente. Estamos aí numa missão a chegar aos 150 mil inscritos, então conto muito com o seu apoio, conto muito com a sua ajuda e vamos juntos entregar mais conteúdo sobre o continente africano. Então já se inscreve aí, já deixa o seu like e também já compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você quiser ajudar também financeiramente o nosso canal, tem aqui o nosso Pix, o nosso PayPal, qualquer valor, ajuda muito, tá pessoal? Ajuda muito bem. Ou você também pode impulsionar esse canal através do YouTube. Então, sem mais delongas, Ismael, vamos falar sobre o Níger. Vamos falar sobre o Níger e eu vou compartilhar aqui essa tela, a minha tela com vocês, para vocês saberem o que está acontecendo, tá pessoal? Então vamos lá. Diz o seguinte: Cruz Vermelha suspende operações no Níger após diretiva do governo. Diz assim, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que suspendeu suas atividades ou suas operações no Níger depois que o governo do país da África Ocidental ordenou o fechamento de seus escritórios, citando o suposto conluio com os grupos armados. O que é conluio, Ismael? Conluio é cumplicidade, ou seja, ser cúmplice, né, com relação aos conflitos, né, que acontece na parte ocidental do continente africano. Ou seja, o governo melhor dizendo, de General Tiani, diz que a Cruz Vermelha está sendo cúmplice dos terroristas, já que essa grande instituição tem participado de ações que, ao invés de proteger vidas que esses terroristas vem desolando, a Cruz Vermelha se mostrou participativa das ações destes grupos armados. Voltando aqui à matéria, diz ainda o seguinte: o líder da junta, o general Abdurrahmane Tiani, disse em uma entrevista à TV estatal no fim de maio que a organização havia sido expulsa em fevereiro, acusando-a de se reunir e colaborar com os líderes insurgentes islâmicos, ou seja, em colaborar com os grupos terroristas islâmicos. Então, ou seja, essa organização, a Cruz Vermelha, foi expulsa já em fevereiro, diz aí o general Tiani, que a notícia só saiu agora. Para cumprir o seu mandato... passei aqui. E o que a Cruz Vermelha negou, né? A Cruz Vermelha negou essa informação aí, né? Para cumprir o seu mandato humanitário de proteger e ajudar as vítimas de conflitos armados, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha se envolve em um diálogo oral ou escrito com todas as partes em conflito, afirmou a organização em um comunicado nesta quinta-feira. A organização disse que nunca fornece a essas partes apoio financeiro, logístico ou de outro tipo. A organização do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que trabalha no Níger há 35 anos, diz que lamenta a decisão do governo.
E também diz ainda o seguinte, o país disse que havia removido imediatamente todo o pessoal estrangeiro do Níger no início deste ano, após as autoridades ordenarem que o fizesse, mas permaneceu disponível para o diálogo a fim de entender o que motivou a decisão e fornecer esclarecimentos. Acrescentou que as tentativas de discutir a situação não tiveram sucesso, ou seja, a Cruz Vermelha tentou conversar com o governo de Abdulrahman Tiani, com o general Tiani, mas sem sucesso. Nossa prioridade no Níger tem sido ajudar as pessoas mais vulneráveis afetadas pelos conflitos armados em andamento e fazer isso com transparência, independência, neutralidade e imparcialidade, disse o diretor-geral, disse o diretor regional da Cruz Vermelha. O nome dele é Patrick Youssef. Cerca de 4,5 milhões de pessoas, ou 17% da população do Níger, precisaram de ajuda em 2024 devido à crise humanitária causada pela insegurança, epidemias e desastres naturais, de acordo com as Nações Unidas. A junta do Níger deu golpe em 2023, que derrubou o presidente Mohamed Bazoum. Após o golpe, as autoridades do Níger, assim como os governantes militares do Mali e do Burkina Faso, expulsaram forças francesas e as outras forças ocidentais e buscam o apoio da Rússia para combater os grupos militares terroristas. Diz assim o comunicado também. Mas, falando aqui de um comentário, nós já comprovamos aqui, o governo desses três países, do Mali, do Burkina Faso e do Níger, já mostraram que eles estão cada vez mais a acabar com todos os tipos de participação internacional no seu país. Ou seja, organizações que têm a ver com os Estados Unidos, que têm a ver com a Europa, principalmente. Então, essa decisão também pode vir de acordo com essa diretriz que esses países têm tomado. Agora, sobre a atuação da Cruz Vermelha. Sabemos que a Cruz Vermelha é importante, mas sabemos quais são os países que estão por detrás dessa grande organização, que acabamos de citar aqui, os Estados Unidos e a União Europeia. E, com certeza, já se comprovou que, através dessas organizações, são financiadas os grupos terroristas. Né? Nós não sabemos o teor dessas cartas que a Cruz Vermelha tem em contato com os grupos terroristas, nós não sabemos disso, mas é possível que o governo do Níger possa alegar isso, que possa haver algum tipo de interferência, principalmente de relacionamento entre essas instituições internacionais e também esses grupos terroristas. Por exemplo, já vimos isso na República Democrática do Congo. O Níger pode ter argumento de que já aconteceram tantas coisas em outros países e que provavelmente essas organizações também possam ter contato com grupos terroristas e até mesmo financiar ou ajudar de alguma forma. Nós já vimos que instituições americanas, né, já financiaram grupos terroristas. Então, essas grandes organizações internacionais, principalmente de ajuda humanitária, vêm sendo um canal dos Estados Unidos com o financiamento aos grupos terroristas. Então, baseado as informações que nós já tivemos outrora, inclusive do próprio Senado americano, né, que tem um vídeo que eu trouxe aqui falando sobre isso, do financiamento dos Estados Unidos a instituições humanitárias, né, que por meio dessas grandes instituições, eles acabavam financiando grupos terroristas, inclusive dentro do continente africano. Então, talvez seja isso que o governo do Níger também tenha alegado, né? Eu trouxe aqui essa análise. Talvez a gente não tenha essa informação concreta da parte do governo do general Tiani, mas com relação aos dados
que já aconteceu outrora, das circunstâncias que já tivemos em outras ocasiões, em outros países. Então, é possivelmente que o governo do Níger também possa alegar isso. E como já teve contato da Cruz Vermelha com esses grupos terroristas que assolam o território do Níger, então o Níger decidiu suspender essa ajuda e expulsar a Cruz Vermelha do seu país. Mas agora eu quero saber a sua opinião com relação a isso. O que é que você acha dessa situação, dessa expulsão da Cruz Vermelha? Será que o governo do Níger está certo em fazer isso? Deixa aqui nos comentários, pois o teu comentário é fundamental para a gente continuar aqui levando mais informações sobre o continente africano e também sobre a sua diáspora, falando sobre todas as circunstâncias, todas as situações que ocorrem dentro do continente africano. Mais uma vez, meu muito obrigado e a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!